Este é o Jornada Kids! Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Jornada Kids. Aqui, contamos histórias da Bíblia em um panorama geral, para você ouvir com seus filhos e ensiná-los sobre os valores da fé cristã e o amor de Deus. No último episódio, conhecemos os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as tribos de Israel. E hoje, vamos conhecer um desses filhos, José, um jovem sonhador que enfrentou momentos muito difíceis, mas nunca deixou de confiar em Deus. Preparem os ouvidos e o coração. José era o filho preferido de Jacó, e seu pai o amava tanto que lhe deu uma túnica colorida muito bonita. Mas isso deixou seus irmãos com inveja. Certo dia, José teve um sonho muito diferente e contou isso aos seus irmãos. Irmãos, eu tive 2 sonhos. Em um deles, sonhei que estávamos todos amarrando feixes de trigo no campo. O meu feixe ficou em pé, enquanto os feixes de vocês se curvaram diante do meu. E no outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos de José ficaram ainda mais zangados e disseram que jamais se curvariam a ele. Mas aqueles sonhos vinham de Deus e um dia se tornariam realidade. O tempo passou e um dia Jacó mandou José visitar os irmãos no campo e ver se estava tudo bem com eles. Quando os irmãos o viram de longe, disseram com raiva: "Ah, lá vem o sonhador. Vamos nos livrar dele." Então, eles o amarraram, jogaram ele num poço e depois o venderam a mercadores que iam para o Egito. José foi levado para longe de casa. Que situação triste, né, amiguinhos? Os próprios irmãos vendendo José como escravo. Para justificar a ausência de José, os irmãos pegaram sua túnica, mancharam ela com sangue de animais e mentiram ao pai dizendo que José tinha sido morto por uma fera no campo. E seu pai Jacó ficou muito triste, achando que o filho estava morto. Mas Deus estava com José no Egito. Ele foi vendido como servo a um homem importante chamado Potifar. José trabalhava com alegria e fidelidade, e Deus o abençoava em tudo o que ele fazia. Mas a esposa de Potifar inventou uma mentira sobre ele para Potifar e José acabou sendo preso injustamente. E mesmo na prisão, Deus continuava com ele. José ajudava os outros presos e interpretava seus sonhos. Um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos estranhos, um sobre vacas gordas e magras e outro sobre espigas cheias e secas. Ninguém conseguia explicar, até que o copeiro do rei se lembrou de José e sabia que ele interpretava sonhos muito bem. Então o copeiro comentou com o faraó sobre José e faraó mandou chamá-lo e disse: "Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos, rapaz." Não eu, ó rei, mas Deus pode revelar o significado de qualquer sonho. Então o faraó contou o sonho que teve a José. "Esta noite eu tive 2 sonhos muito estranhos. No primeiro, eu estava perto do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e bonitas saindo da água e pastando na grama. Mas logo depois saíram 7 vacas magras e feias e elas devoraram as vacas gordas. Mesmo depois disso, continuaram magras como antes. E no segundo sonho, vi 7 espigas de trigo cheias e bonitas crescendo em um mesmo pé. Mas depois nasceram 7 espigas secas e queimadas pelo vento, e elas engoliram as espigas boas. Nenhum dos meus sábios conseguiu me explicar o que isso significa." Esses 2 sonhos, ó faraó, têm o mesmo significado. Deus está mostrando o que vai acontecer em breve. Haverá 7 anos de fartura e colheitas maravilhosas em todo o Egito, seguidos por 7 anos de fome e escassez. Por isso, o Senhor deve guardar alimento durante os anos bons, para que o povo não passe necessidade quando a fome chegar. O faraó ficou tão impressionado que colocou José como governador de todo o Egito. Então, José passou a administrar os alimentos de todo o Egito e salvou o país daquela terrível fome. E quando a fome chegou também à terra de Canaã, os irmãos de José foram até o Egito comprar comida, sem saber que o governador era o próprio José. Quando José os viu, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Após um tempo, José não conseguiu mais esconder as suas lágrimas e disse:
Eu sou José, o irmão de vocês. Não tenham medo. Deus transformou o mal que vocês me fizeram em bem para salvar muitas vidas. Uau! Que reencontro emocionante! José perdoou seus irmãos e mandou buscar seu pai Jacó e toda a família para viverem no Egito. Assim, o povo de Israel cresceu e foi abençoado ali. Que história linda, não é mesmo, amiguinhos? José aprendeu que Deus sempre tem um plano, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Nada pode impedir os sonhos de Deus. Agora é a sua vez de conversar em família. O que você faz quando as coisas não saem como esperava? Como José conseguiu confiar em Deus mesmo em tempos difíceis? Essas conversas ajudam a lembrar que o amor e o perdão são mais fortes do que qualquer dificuldade. Obrigado por ouvir mais um episódio da Jornada Kids. No próximo episódio, veremos como o povo de Israel cresceu no Egito e o que aconteceu depois da morte de José, quando Deus começou a preparar um grande libertador. Vamos terminar com uma oração. Papai do céu, obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos, nas alegrias e nas dificuldades. Nos ensina a confiar no teu plano e a perdoar, como José perdoou seus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Papais e mamães, Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum episódio. Se gostou dessa historinha, deixe seu like e compartilhe nosso podcast com outros papais e mamães. Vamos juntos ensinar a palavra de Deus aos nossos pequenos, com fé, amor e alegria.